toca aqui, eu gosto de ouvir louvores com algumas letras que você precisa às vezes estudar para entender. E uma banda que eu gosto muito é a banda Resgate. Né, eu gosto bastante deles. Eu descobri que eles não são tão conhecidos no Brasil, mas aqui no Sudeste eles são bem conhecidos. E vim ouvindo um CD antigo deles e o CD novo, no avião, fui adorando a Deus, desfrutando das letras ali, porque são letras bem críticas, assim, são letras que nos tiram da nossa zona de conforto. E aí quando eu cheguei no aeroporto de volta, entrei no carro com a Emily e, rapaz, minha esposa é uma pessoa que ela gosta de bater papo, entendeu? Ela gosta de conversar. E aquele negócio das 2 milhas, você foi uma ouvindo, você volta a outra falando, eu vou um ouvindo e a outra ouvindo também. E aí, ela estava indignada, porque ela queria fazer uma surpresa para mim, da casa estar organizadinha, limpa, com bolo de cenoura que eu gosto. E ela falou, amor, eu contratei uma empresa de faxina, mandaram uma faxineira aqui, que, ela parecia ser cristã também, eu não entendi muito bem, mas ela começou a me criticar dentro da minha própria casa. Começou a falar que eu não conhecia a Deus. Irmãos, nada contra, tá? Os judeus messiânicos são bênção, tá? Mas eu não sei qual era a vertente que essa moça frequentava, tá? Mas assim, ela chegou e ela... Não, porque você está se referindo a Jesus com as palavras erradas. Não é assim, e etc. E rapaz, a Emily me contando, eu falei, eu não estou acreditando que a mulher estava falando assim com você. Não, estava. E você não sabe da maior, amor. Aí eu falei, o quê? Não, você não sabe. Eu falei, amor, calma, você tem que ter mais paciência com as pessoas. Não, mas ela perguntou se você era circuncidado. Aí eu falei, cara, quanto tempo durou essa faxina para ela chegar nesse nível de intimidade? Aí ela falou, porque se ele não for circuncidado, ele está condenado. Eu falei, rapaz, mas estou indo agora. Se não era, eu vou agora. Estou brincando. Mas aí a gente ficou assustado. E como eu falei para vocês, eu vim ouvindo a banda Resgate. E a banda Resgate tem um rock que eu e o Adriano até pensamos em tocar, mas eu falei, Adriano, acho que se a gente tocar, a gente vai matar uns 5 irmãos. Então é melhor deixar em off e ficar só na palavra. Mas eles dizem, nessa música, misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não sacrifícios. Que é referente a uma passagem da Bíblia, que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 9, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Hoje nós falaremos sobre misericórdia e não holocaustos. Amém? Todos abriram? Amém? Quem não conseguiu, a gente tem aqui na tela. Então vamos lá. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, siga-me, Mateus. Siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Glória a Deus. E essa situação com a minha esposa ficou meio assim, não sabendo como se defender, e ela me falou, o que eu poderia falar para essa mulher? E eu fiquei pensando também, eu falei, como que eu agiria com amor, com uma judia na minha casa? Porque se eu não concordo com o posicionamento dela, eu preciso saber explicar o meu posicionamento para ela. Preciso saber explicar para ela o que eu acho que está descontextualizado. E eu refleti na semana passada e essa semana muito em cima dessa passagem. E é uma passagem muito linda, irmão, muito rica. Não é só isso que nós lemos. Ela é muito mais que isso. Ela remete a outras passagens da Bíblia. E eu acho que foi a palavra que eu mais demorei para conseguir chegar numa conclusão, de tanto que eu fiquei me aprofundando
estudando e achando novas interpretações, coisas que a gente podia extrair desse texto. E o que eu entendi é que esse texto ele tem que ser uma base da nossa vida. A gente precisa entender isso para congregar em comunhão, para a gente dar sentido à palavra igreja, né? E a gente está acostumado a ouvir sobre misericórdia, a gente tem um contexto de misericórdia. Só que, quais são os contextos de misericórdia? O que é misericórdia? E a concepção que a gente tem de misericórdia no Brasil, a concepção de misericórdia que existe nos Estados Unidos e em outros países, não é a mesma concepção de misericórdia que existia lá atrás. O que a gente sabe hoje também engloba isso, mas não é só isso. A palavra misericórdia, lá atrás, ela era utilizada como hesed. Hesed, acho que era assim que se pronuncia. Não sou eu hebreu, então não vou saber pronunciar, tá? Me perdoem. Mas hesed tinha vários significados. Aqui, a gente está, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a gente vai entender que Jesus quis remeter a hesed. A gente vai ver isso no final da palavra, isso não vem ao caso. Mas a realidade é que misericórdia pode significar várias coisas. Várias coisas. E para a gente entender, vamos entrar na história. Eu gosto de entrar na história com vocês porque fica sempre mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então aqui em Mateus 9, versículo 9 ao 13, o que aconteceu? Jesus viu um rapaz arrumado, um publicano que cobrava imposto dos judeus. E os judeus, né, não gostavam dos publicanos porque eles eram contratados pelo Império Romano para cobrar impostos do povo judeu. Então, eles, de uma certa forma, escravizavam o povo judeu ali com impostos altíssimos. E era a pior desonra para um judeu ele se vender ao Império Romano e se tornar um cobrador de impostos. E esse era Mateus. Mateus era esse cara. Ele se tornou um cobrador de impostos, se tornou parte ali, né, se tornou contratado pelo Império Romano, e ele era judeu. E para o povo isso era uma vergonha, porque da visão do povo ele estava traindo o próprio povo. Só que Jesus olha para ele e fala: eu quero que você me siga. Como se Jesus falasse: está na hora de você mudar, está na hora de você ser transformado. E Mateus não pensa duas vezes, ele vai e o segue. A gente vê que aqui Jesus vai comer com Mateus em uma casa. A gente não sabe qual casa que é aqui no livro de Mateus. Mas quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, isso deixa subentendido que essa casa era a casa de Mateus mesmo, onde eles estavam comendo. Então Mateus chamou Jesus para comer na casa dele. Os dois se assentaram à mesa e Mateus chamou alguns amigos para bater um papo com Jesus. O que a gente entende? Fabrícia, você é professora. Quando você vai chamar, quando a gente subentende que a Fabrícia vai chamar as amigas na casa dela para comer, a gente entende que provavelmente são outras professoras, pessoas ligadas à educação, certo? Todo mundo ok? Então a gente entende aqui que haviam outros publicanos ali. Haviam outros publicanos com Mateus sentado na mesa. E aí o problema acontece exatamente ali. Quando os fariseus, que eram os homens que estudavam a Torá, a lei ali, que eram os homens que ficavam ali em cima para ver o que é certo, o que é errado, quando eles veem Jesus entrando na casa, se assentando à mesa, isso causa furor neles. Por quê? Porque a mesa para o judeu é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão, fidelidade. Você não chama qualquer pessoa para comer na sua casa, você não chama qualquer pessoa para se assentar à mesa com você. E isso fica de exemplo até para nós, irmãos. Nós temos também que tomar isso como verdade em partes. Toma cuidado com quem você chama para ficar assentado à mesa e cuidado. A gente tem que ter isso. Mas ali, Jesus vai lá porque ele vê esse coração humilde. Ali em Mateus, etc., e começa a ensinar. Os homens ficam extremamente revoltados e questionam: por que você se senta com os pecadores? Por que o mestre, ele pergunta para um dos discípulos, por que o mestre de vocês se assenta com os pecadores? E aí Jesus responde: porque eu vim para os doentes. Vão e aprendam que eu quero misericórdia e não sacrifícios. E o que é misericórdia, então?
E aí a gente vai para a primeira parte. O primeiro significado de misericórdia que eu extraí dessa palavra, que é compaixão. Compaixão pelo meu irmão. A primeira ideia de misericórdia que vem na nossa cabeça é exatamente compaixão. Está todo mundo comigo aqui, entendendo o raciocínio? Todo mundo comigo? Glória a Deus. Então a primeira que vem é compaixão. Quando você pensa em misericórdia, você pensa geralmente em quê? Em olhar um morador de rua e ajudar. Você pensa em olhar aquele que está necessitado e ajudar. E Jesus leva esses fariseus a refletirem de que nada vale as grandes ofertas deles, os grandes sacrifícios que eles apresentam, sem misericórdia para com o próximo. E esse é o primeiro ensinamento que eu queria trazer, igreja. Não adianta nada nós, como cristãos, não agirmos com delicadeza, com compaixão, com carinho com os nossos irmãos aqui, os nossos irmãos lá fora, mas chegar aqui e os nossos lábios estarem cheios de honra, os nossos lábios estarem adorando a Deus. É uma adoração que Ele não recebe, porque você não tem exercido isso na prática, é uma adoração vã. Ele quer que nós estejamos exercendo isso na prática. E esse é o primeiro ensinamento que Ele quer dar àqueles homens que estão questionando. Misericórdia quer e não sacrifício. Eu quero que você olhe para o seu irmão com um olhar de amor. Como será que eu posso ajudar ele? Seu irmão está com uma dúvida, seu irmão está passando por pecado, caiu no pecado, como que nós devemos olhar para ele? Segundo Jesus, nós devemos olhar com misericórdia. E uma coisa que eu fiquei assim, matutando na minha cabeça, e essa passagem desmistificou isso para mim, que foi: mas Deus, eu tenho um bom trabalho, mas Deus, as minhas contas estão sendo pagas, eu estou vendo que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Errado. Os nossos bens, as nossas conquistas, o nosso materialismo, as nossas finanças, não necessariamente significam uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Não necessariamente. Se fosse assim, não existiria o Elon Musk, não existiria o Mark Zuckerberg, que são os donos do Facebook, Instagram, Twitter, que são homens extremamente ricos e falam atrocidades acerca de Deus. Não existiriam esses homens. Não existiriam. Então, muitas vezes a gente olha para o que a gente tem e esquece de olhar para o nosso interior, para julgarmos se Deus de fato tem se agradado na nossa vida. E por muito tempo, irmão, já como líder, muitas vezes eu achava que minha vida com Deus estava bem, porque, glória a Deus, fui promovido, glória a Deus, avancei, glória a Deus, vou casar. Mas calma, portas são abertas também com a bênção de Deus, não estou falando que tudo não é, mas não necessariamente é. Entenda isso, há um porém aí. Muitas vezes o diabo usa disso para nos cegar. Ele te coloca no seu conforto. Ele não vai colocar você, muitas vezes, numa zona de ficar se criticando, se remoendo. Não, ele vai te dar conforto. E sua vida por dentro está toda torta. Ah, mas eu não traio minha mulher. Ah, mas eu não vejo pornografia. Ah, mas eu não roubo. Ah, mas eu sou uma pessoa que não mente. Mas e a misericórdia? Está tendo? Como que você tem olhado para o seu irmão? Tem tido compaixão? Tem perdoado? Quando a gente voa rapidinho lá para Mateus 18, a parábola do rei, eu entendo que o perdão ele é uma condicional para a salvação. Porque mais uma vez na Bíblia é falado, e o próprio Jesus fala, se não perdoarem uns aos outros, também não, o Pai de vocês que está no céu não vos perdoará. A própria oração do Pai Nosso, ela diz, perdoa como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então é uma condicional. E o perdão, ele está englobado aqui na compaixão. E eu quero fazer o que Jesus fez, porque foi isso que eu fiz quando eu li essa palavra. Olha para você agora, irmão, e se questione. Se Deus olhasse para o meu coração, Ele encontraria misericórdia? Ou Ele encontraria alguém que só tem tentado cumprir uma rotina na igreja,
participar dos ministérios, e coisas assim. Isso é importante, mas isso por isso é vão. Isso sem misericórdia é vão. Então não adianta nada o Rogério subir aqui, pregar, falar para vocês sobre misericórdia, tocar, ora, mas ele não tem tido misericórdia. E para você concluir esse exercício, você precisa olhar para você sem nada. Precisa deixar esses bens materiais de lado. Deixa isso de lado. Se você pudesse entregar algo para Deus, porque Ele não quer seus bens materiais, Ele quer o seu coração. O que você entregaria? O que seu coração apresentaria para Ele? Tem um vídeo, vou pedir para o pessoal ali passar, que fala muito sobre isso. E eu queria que vocês assistissem para que esse primeiro tópico ficasse bem marcado na mente de vocês. É uma cena do Deus não está morto. E acho que foi a cena que mais me marcou nesse filme. Porque é a cena de uma senhorinha que ela dedicou a vida inteira dela na igreja e ela não tem nada. E ela tem Alzheimer, então ela já não lembra de muitas coisas. E o filho dela não frequentava a igreja, é um cara de sucesso, extremamente rico, cara que não seguia a Cristo. Ele era extremamente rico. E aqui há um diálogo entre os dois, onde o filho confronta ela, e ela responde a ele, e olha a resposta dela. Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Glória a Deus. Então, de nada vale a gente estar de terno e gravata, de nada vale os nossos bens materiais, de nada vale isso se a misericórdia não tem sido exercida. De nada vale grandes sacrifícios diante de Deus se o seu coração não tem trabalhado em misericórdia em prol do seu irmão. Segundo ponto, misericórdia significa agir em humildade. Muitas vezes a gente não tem essa interpretação de misericórdia. Misericórdia, eu entendi que ela pode ser de um para o outro. Então, quando nós agimos em misericórdia, eu posso agir em misericórdia com você e você comigo. E eu posso agir em misericórdia para comigo mesmo. Como comigo mesmo? Sendo humilde. Quando a gente volta ali para o texto, Jesus utiliza o termo justo em relação aos fariseus. Ele fala, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. E muitas vezes o termo justo, ele é usado numa conotação boa na Bíblia, mas aqui, ao que tudo indica, Jesus está sendo irônico. E a palavra justo remete a você ser reto.
remete a reto. Sem curvas, sem trepidações, significa ser reto. E Jesus diz a eles: eu vim aos justos e não para os pecadores. Mas Jesus, na verdade, está querendo dizer, vocês se consideram justos ou pecadores? Se nós olhássemos para nós hoje, e Jesus pergunta justo no sentido de ser perfeito, de ser reto, sem falhas. Hoje, se nós olhássemos para nós, será que nós olharíamos com falha, julgando a gente como pessoas com falha, ou com pecados, ou com erros? Porque Jesus disse: se você se considera alguém perfeito, sem falhas, você não precisa de mim. E é por isso que Deus resiste à oração do coração. Quem lembra? Exato, soberbo. Quem falou? Glória a Deus, Luquinhas. Glória a Deus. Deus resiste o coração arrogante. Deus resiste. Jesus, ele leva os fariseus ali a se autoavaliarem antes de julgar o que está acontecendo na mesa. Psyu, antes de você falar da minha conversa com o meu irmão, olha para você. Isso nos ensina muito, nos ensina como, irmãos? Antes da gente aconselhar alguém, discipuladores, prestem atenção aqui. Antes da gente aconselhar, antes da gente dar um veredito sobre algo que nossos discípulos trouxeram para a gente, ore e olhe para você, se coloque no lugar dele, olhe para dentro de si e age com misericórdia, com humildade, entendendo que você também carece da glória de Deus, assim como aquele discípulo seu. Isso serve no trabalho também. E com todo respeito, irmão, quando a minha esposa trouxe para mim a situação que ela estava super chateada, o que eu senti? Eu falei: poxa, a mulher era uma nova convertida, adepta à religião dela, e provavelmente ela estava muito na sede de falar o que ela estava aprendendo, mas ela não soube falar em misericórdia, ela não soube ser humilde na hora de ensinar a minha esposa. Então ela basicamente jogou a minha moral, a moral da minha esposa lá embaixo, né, falando que seríamos condenados e etc. E que entrou até em questões delicadas, perguntando se eu era circuncidado, se não era. E não agiu olhando que talvez um dia ela esteve nessa situação também, e a glória alcançou a vida dela. E a gente precisa ter essa delicadeza, irmão. Precisa ter esse jogo de cintura. Isso foi algo que o pastor sempre ensinou para mim. Porque eu era muito irritado. Assim, quando eu via, por exemplo, um jovem saindo da linha, eu ficava extremamente irritado. E não na maldade, eu ficava porque, não queria ver ele se perder, não queria ver ele, quebrando a cara, como vejo muitos jovens por aí. Mas o pastor falava: não, mas discipulado é isso, vai com calma. Vai dando liberdade para falar e vai confrontando em amor. Vai confrontando na calma. Realmente, é assim que Jesus nos ensina. E a palavra misericórdia, voltando àquele termo hesed lá atrás, esse hesed, ele nasce da mesma palavra que dá nome à cegonha. A gente tem uma foto de cegonha aí ou não? Pode ter? E a cegonha, ela é um animal que, se vocês forem ver, ela anda curvada. Então ela anda com a cabeça assim, ó. Ela anda com a cabeça curvada. E a cegonha, porque nas historinhas a gente ouve muitas vezes que é ela quem traz o bebê para as mães, etc. Porque ela é um animal extremamente humilde, amoroso, no sentido de que ela não consegue deixar os filhos dela para trás. Se alguma coisa acontece, ela volta para recuperar. E é muito engraçado você ver uma cegonha limpando as penas da outra, porque elas vêm uma prostrada diante da outra, conversando, elas agem com reverência em uma em relação à outra. E eu não acho que a palavra misericórdia, ela não é derivado de cegonha lá atrás por um acaso, mas porque talvez porque nós precisemos agir em humildade. E a Bíblia comprova isso. Eu não vou colocar aqui as referências, mas eu tenho um texto, um script lá da pregação, que eu posso mandar nos grupos depois. Lá tem algumas referências, onde a gente vê misericórdia nessa conotação de humildade. E nessa passagem aqui que nós estamos lendo, nós vemos isso também. Por quê? Jesus pede para aqueles homens se autoavaliarem e serem humildes, porque eles não são perfeitos.
Eles não são perfeitos. Jesus veio para aqueles que não se consideram perfeitos, que querem ser trabalhados, que querem ser transformados. Quantos aqui querem ser transformados pelo Senhor? Amém? Eu quero ser transformado, irmão, todos os dias. Eu estou aqui hoje pregando, mas eu tenho muita coisa a melhorar ainda. Tenho muita coisa a aprender. E eu quero melhorar todos os dias. Eu sou líder de uma célula, da célula de jovens, mas eu me fiz membro de uma outra célula, que é a célula do Pedro, porque eu queria aprender também, eu queria ter essa experiência do outro lado. E tem sido maravilhoso, eu e minha esposa, a gente tem aprendido muito, com o Vini, com a Carol, com a Fabrícia, com o Pedro, com a Érica, com o Paulo. A gente tem sido ministrado e tem sido um momento de prazer nas nossas vidas. A gente muitas vezes perde por não ser humilde. A gente perde de verdade, irmãos. A gente perde muitas vezes de ganhar um irmão, porque a gente age sem humildade. A gente perde de ser ministrado por Deus e de receber algo que é maravilhoso. Minhas quarta-feiras têm sido abençoadas. E eu faço o possível para não perder nenhuma célula. E se encaminhando para o final já, misericórdia significa lealdade e fidelidade a Deus. Então existe misericórdia de Deus para com nós, mas também existe misericórdia de Deus para com Deus. Uau! Eu também me peguei nisso. Por quê? Calma lá. Antes que você levante e fala, seu herege, é impossível sentir misericórdia de Deus, porque Ele está acima de nós. Realmente, sentir misericórdia de Deus é diferente de agir em misericórdia para com Deus. E aí eu vou trazer o texto. Quando Jesus respondeu aos fariseus, olha como Jesus é inteligente. Como a gente tem que entrar fundo na palavra. Jesus responde, misericórdia quero e não sacrifício. Está todo mundo prestando atenção, glória a Deus. Só que Jesus, na verdade, ele está citando Oséias, capítulo 6, versículo 6. E ele está falando para os mestres da lei, porque os mestres da lei conheciam essa passagem. Aí Jesus falou, vocês querem vir com a lei, com a Bíblia, etc. Então eu vou responder na palavra para vocês. Misericórdia quero e não sacrifícios. Que é Oséias 6, versículo 6. Desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. É Deus lá atrás falando para o povo. E por que ele estava falando para o povo? Vamos contextualizar, vamos lá na história. Naquela época, o povo estava muito mole no sentido de ora estava com Deus, ora não estava. Ora estava com Deus, ora não estava. Eles começavam a caminhar com Deus, se desviavam, com medo da punição divina, e então recorriam a Deus e ficavam nessa. Vou e vem, vou e volto, vou e volto, vou e volto. E Deus não se agrada disso. Tanto que Oséias tem uma experiência ali, leiam o livro de Oséias, eu não vou dar muitos detalhes, mas leiam o livro de Oséias. E chega o ponto de que Deus questiona, o que eu faço com você, Israel? Se vocês lerem o começo dessa passagem, Deus questiona, o que eu faço com você, Israel? O que eu faço? E aí ele chega nessa conclusão, eu quero misericórdia, não sacrifícios, eu não quero que ora vocês fiquem apresentando cordeiro, mas ora não estão em misericórdia, ora cordeiro, não, eu quero misericórdia, não sacrifício, eu quero que vocês me conheçam verdadeiramente, em vez de ficarem apresentando sacrifícios em vão. Deus não está exilando o sacrifício, mas mais uma vez, Ele está dizendo aqui que o sacrifício, naquela época, porque hoje o Cordeiro Santo já foi entregue na cruz, mas naquela época está falando que o sacrifício sem misericórdia já não valia de nada. Lá atrás. Então, os fariseus não tinham como contestar Jesus, porque ainda que eles não quisessem acreditar que Jesus fosse o sacrifício vivo, eles deveriam agir em misericórdia mesmo assim, porque é uma ordem lá do Antigo Testamento. E Deus queria bondade, fidelidade do povo, porque Deus está pedindo algo para ele, se vocês lerem aqui. Pode jogar o versículo na tela de novo. Se vocês lerem, Deus está falando em relação a ele. Eu quero misericórdia, não quero sacrifícios. Então a misericórdia em relação a Deus. Mas como que eu vou ter misericórdia de Deus? Como que eu vou ter compaixão e humildade? Não, é porque misericórdia aqui nesse texto é no sentido de fidelidade. Deus quer uma bondade, uma fidelidade em relação a Ele.
Deus queria uma intimidade verdadeira com o povo. Queria que eles conhecessem Ele no seu aspecto de bondade, não de punição. Porque o povo ficava pensando só na punição, na punição, na punição. Mas Deus queria que eles o conhecessem em bondade. Por isso que Ele ressalta: eu quero conhecimento de Deus. Porque se vocês me conhecessem, vocês estariam agindo em bondade com seus irmãos. Vocês estariam agindo em bondade. Porque eu sou bom. E vocês não teriam, se vocês me conhecessem. Olha que forte isso, irmão, grava isso. Se você me conhecesse, você não teria essa imagem de um Deus que fica punindo, que fica te atacando, que fica te oprimindo. Essa semana a gente teve um vídeo que bombou nas redes sociais de um ex-filho de pastor, ex-filho de pastor não tem como deixar de ser filho do pastor, né? Mas ele é filho de pastor, ex-ministro na igreja, e ele se desviou, atacou a igreja evangélica, falando que Jesus não te ama, que o que a gente prega é mentira, e etc. E o que eu vejo nessas frases é alguém que infelizmente não teve a oportunidade de conhecer um Deus que é bom, que era o que acontecia em Oséias. O povo não conhecia um Deus bom. Jesus está criticando os fariseus mais uma vez. Quando ele remete a esse versículo, ele diz: vocês precisam conhecer um Deus de bondade, um Deus generoso, um Deus que ama a sua vida, que ama a vida do próximo que está perdida, que quer que você o resgate, que quer que você vá atrás dele. E Deus espera que sejamos como Ele. Deus espera que sejamos como Ele. Mateus 5,48, para encerrar, se puder colocar aqui, não precisa abrir, irmão, leiam aqui comigo, tá bom? Mas Mateus 5,48 diz, é um sermão de Jesus aqui: portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Pô, não tem como a gente ser perfeito como Jesus foi. E realmente não tem. Mas essa perfeição que Jesus está falando aqui é uma perfeição subjetiva aos homens. E eu falo que esse texto de Jesus confrontando esses fariseus, falando sobre misericórdia, é lindo, porque ele deu uma aula de misericórdia antes. Só que Mateus, há quem diga que Mateus, hoje estão se levantando estudos, alguns dizem que Mateus poderia ter algum traço de autismo, porque Mateus é um dos livros da Bíblia mais literais que nós temos e mais detalhistas, assim, né? E eu tenho uma frase no meu caderninho, para eu nunca esquecer, meu caderninho de devocional, que é: enquanto Mateus diz o que Jesus realmente disse, Lucas escreve o que Jesus quis dizer. E essa mesma passagem, ela está em Lucas também. Só que como? Portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Isso significa que, quando você age com misericórdia, você está agindo com perfeição diante dos olhos de Deus. Ah, Rogério, não tem como eu ser perfeito. Realmente, perfeito como Cristo nós não vamos ser. Mas age em misericórdia com seu irmão e você será perfeito aos olhos de Deus. Nós vamos tropeçar, nós vamos falhar, mas o que Deus quer é misericórdia, fidelidade. É que da mesma forma como Ele agiu com nós, que nós possamos agir com Ele. Com o nosso irmão. Que da mesma forma que Jesus olhou para nós com misericórdia, que nós possamos olhar para a vida do nosso irmão em misericórdia. Antes de você cuidar do seu irmão, faça a oração de Davi: Senhor, vasculha e veja se há algo mal. E muito provavelmente você vai encontrar alguma coisa que precisa ser melhorada. E isso é o que Deus espera de nós. Por isso que Jesus fala sobre perfeição aqui. Porque é a atitude que Ele espera de nós. E para concluir, se coloque de pé, irmão, no seu lugar. Amém? Quando Jesus, a gente olha para essa passagem num todo, a gente vê esses três aspectos sendo apresentados ali naquela situação. Por quê? Nós vemos Jesus tendo compaixão de Mateus. Mateus, que era um pecador, um publicano, Jesus fala: Mateus, vamos dar um rolê, vamos sair, vamos tomar um café. Não bastando isso,
Mateus demonstra humildade. E Mateus fala: Jesus, você não quer vir comer na minha casa? E ali naquela mesa é demonstrado intimidade e fidelidade. Porque quando eles sentam na mesa é sinal de que eles querem ter um relacionamento próximo. Mateus quer aprender com Jesus, Mateus quer caminhar com Jesus. Seja fiel, né, ao Senhor. Deus vai honrar a tua fidelidade. Apresenta diante dele o teu melhor, né? E com alegria, faça isso com fé, faça isso com o teu coração, faça isso com atitude de abençoar a obra do Senhor de fato, amém? E ser abençoado. Mais do que a gente está dando, a gente está recebendo da parte do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, abençoe o teu povo, Senhor, que exercita a sua fé. Não deixa faltar nada, Pai. Acrescenta em medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus, derrama a tua provisão, Senhor, do alto céus, sobre a vida dos teus filhos. Tu és dono do ouro e da prata. Senhor, meu Deus, ó Senhor, que coisa tremenda, Senhor, são os teus feitos. Tu criaste os céus e a terra. Ó Senhor, diz a tua palavra: eis aí, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor. Bendizei ao Senhor todas as noites, levantai as mãos no seu santuário, bendizei ao Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Salmo 134. Senhor, meu Deus, a tua palavra é fiel, Senhor. Deus, que a tua bênção seja sobre o teu povo. Senhor, há mãos que se erguem nesta noite para te... Senhor, nós te adoramos na tua casa, Senhor, no teu santuário. Senhor, que tu possas honrar a fidelidade de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém.